Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão quem, igreja? Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias dos nossos pais, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Que texto esse de Pedro para nós. Quantos ensinamentos nós temos aqui. E eu quero compartilhar com você hoje alguns desses ensinamentos que Deus tem para nós nesse texto, na carta de Pedro, conforme acabamos de ler. Número 1, Pedro nos chama para atentarmos para a palavra do Senhor. Nós devemos atentar para as advertências do Senhor, advertências estas expressas na sua palavra. No versículo 2, Pedro faz menção ali para que nós recordemos das palavras ditas pelos santos profetas, como do mandamento do Senhor, ensinado pelos apóstolos. Esses 3 pontos, os santos profetas. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento não perdeu o seu valor, mesmo com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pedro está ressaltando: atentem para a palavra dos santos profetas, para os mandamentos do Senhor e Salvador, ou seja, para as instruções de Cristo Jesus, e também ensinado pelos apóstolos. Aqui o Novo Testamento estava sendo composto, escrito, então atentem também para as palavras dos santos apóstolos. Ensinamento número 2. Primeiro, temos que atentar para a palavra de Deus. Segundo, no final dos tempos, Pedro disse que viriam escarnecedores. Ele disse, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão quem? Escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Escarnecedores. Eu lembrei, enquanto preparava essa mensagem, de um sermão, se não me falha a memória, foi do pastor Henry Feyerabend. E o pastor Feyerabend contou que ele pregou sobre a volta de Jesus, e quando terminou o culto, o sermão, veio um homem para ele e disse assim: pastor Feyerabend, o senhor prega que Jesus vai voltar, mas isso é bobagem. Jesus não vai voltar coisa nenhuma, o mundo vai continuar do jeito que está. E veja, pastor, ademais, quando Jesus veio a primeira vez, você viu o que fizeram com ele, zombaram, mataram, crucificaram. Como assim ele vai vir uma segunda vez? E o pastor então olhou para ele e disse assim: bom, você agora, para mim, é uma prova de que Jesus está muito perto de voltar. E aquele homem olhou e disse assim: mas como assim? É uma prova de que Jesus está perto de voltar? E o pastor então disse: sim, porque o próprio Cristo Jesus diz que nos últimos dias viriam quem? Escarnecedores. Então você é uma prova de que Jesus está voltando, e muito perto de voltar. Queridos, quando nós pensamos em escarnecedores, comumente nossa mente é voltada para aqueles que estão fora da igreja, ou que não creem em Deus, ou na sua palavra, e escarnecem de Jesus e da sua palavra. Mas será que pode haver mesmo entre nós escarnecedores? O que você acha? Sim ou não? Sim, não é verdade? Mesmo entre nós pode haver escarnecedores. Por quê? Porque quando nós não levamos a sério a primeira instrução de Pedro, de que nós devemos atentar para a palavra do Senhor, e nós não seguimos os conselhos da sua palavra, nós escarnecemos de Deus.
porque ao invés de nos revelarmos como crentes espirituais, nós nos demonstramos como carnais mornos, e a estes Deus está a ponto de até mesmo vomitar da sua própria boca. Uau, muito triste isso, muito triste. Terceira lição, Pedro revela que o juízo que aconteceu no passado, o juízo que veio a este mundo através das águas do dilúvio, um outro juízo semelhante a este virá pelo fogo, um dilúvio apocalíptico de fogo. E os escarnecedores, quando eles dizem, veja, o mundo continua a mesma coisa, desde a criação até hoje. Então Pedro, falando sobre estes, diz, versículo 5, do capítulo 3, você que ficou com a Bíblia aberta, amém por isso, acompanhe a leitura. Disse ele, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, qual surgiu da água através da palavra de Deus. Pedro está fazendo referência à criação. Agora, esta terra, versículo 6 diz ele, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está fazendo referência ao dilúvio. E no versículo 7, então, ele conclui dizendo, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios no final. Houve um juízo de água pela água, através das águas, e no final dos tempos, juízo de fogo. Os elementos se desfarão, e o mal terá o seu fim para todo sempre. Quando nós vamos no livro do Apocalipse, eu convido você a abrir a Bíblia comigo, fique com a mão marcando em Pedro, combinado? Não deixe de marcar Pedro. Vamos a Apocalipse, agora capítulo 14, e depois nós voltaremos a Pedro novamente. Na tríplice mensagem angélica que nós encontramos em Apocalipse capítulo 14, nós vemos uma referência de um juízo também que aconteceu pela água e um juízo que acontecerá pelo fogo. Na primeira mensagem angélica, em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E esse anjo disse então em grande voz, versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Notem que João, quando ele profere essas palavras do anjo que voa pelo meio do céu, que tem o evangelho eterno, que anuncia a hora do juízo, que a hora do juízo é chegada, e ele conclama todos a adorarem o Deus que fez céus, terra e mar. Essa é uma referência clara da criação. Só que João acrescenta dizendo, e as fontes das águas. Quando nós vamos aos mandamentos de Deus, conforme encontrados em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 ao 11 do capítulo 20 de Êxodo, nós temos a referência ao quarto mandamento da lei de Deus, que fala desse Deus que é criador. Do versículo 11 diz, vocês devem lembrar do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, não é verdade? Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí o versículo 11 diz o quê? Por quê? Qual é o motivo? Porque em 6 dias fez o Senhor o quê? Os céus, a terra e o mar. E ao 7º dia então o Senhor descansou, e por isso o Senhor Deus abençoou e santificou o 7º dia, o sábado do Senhor. João está fazendo uma clara referência à criação deste mundo em 6 dias, quando no 7º dia Deus descansou. Mas João acrescenta aí as fontes das águas. Quando Deus fez irromper as fontes das águas,
senão no dilúvio. É uma demonstração de como foi o juízo, um juízo executivo de Deus. E esse juízo aconteceu no dilúvio. E nos versículos 9 e 10 ainda de Apocalipse 14, ao terceiro anjo diz, versículo 9: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós temos no livro do Apocalipse uma revelação também das águas do dilúvio, o juízo que foi no passado e o juízo que vai acontecer pelo fogo por ocasião da volta de Jesus. Primeira lição que nós vimos: atentar para as palavras de Cristo, Antigo, Novo Testamento. Segunda lição: escarnecedores estão entre nós. Terceira lição: juízos por água e fogo. Quarta lição que Pedro nos ensina: Pedro diz que Jesus não veio ainda por misericórdia. Nós vemos o mundo sofrendo e agonizante, tanto o ser humano quanto a criação, mas Deus tem tolerado este mundo de pecado para poder salvar mais e mais pessoas das garras do inimigo, inclusive pessoas que estão entre os escarnecedores, inclusive aqueles que escarnecem. Versículo 9, você volta a Bíblia lá, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco ou convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O juízo do dilúvio é uma referência da misericórdia de Deus para nos salvar. Como assim, pastor? Eu quero convidar você para vir rapidamente comigo, lá em Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos ver aqui só algumas poucas características do juízo do dilúvio e por que ele é mencionado no Apocalipse, junto com o juízo investigativo de Deus, a hora do juízo, e também o juízo executivo de Deus. Abra a Bíblia em Gênesis no capítulo 6. E versículo 1, vamos ler juntos ali, acompanhe comigo na sua Bíblia. Esse texto não vai aparecer na tela, então é importante que você abra a Bíblia nesse momento. Diz assim, versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Versículo 3, então disse o Senhor: o meu espírito não, o quê? Não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era mal de que forma, igreja? Continuamente era mal. O quê? Todo o desígnio do coração humano, do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Número 1. Deus faz uma análise da humanidade. Deus sonda o coração de cada ser humano. E ao sondar os corações, Deus fazendo então uma investigação no coração de cada ser humano, Ele viu, lamentavelmente, o coração de todo ser humano é o quê? É mau, continuamente mau. Triste isso, não é verdade? Só que, apesar de ver que o coração do homem, todo ele era mau, Deus encontrou um que não era mau, o coração. E o versículo 9 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor.
Mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos. Primeiro, o coração mau de todo ser humano. Segundo, Deus diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem. A primeira referência do espírito na Bíblia, aparece o espírito como asas pairando sobre as águas. E várias vezes essa expressão aparece na Bíblia como que o Espírito de Deus com asas querendo como ali uma galinha proteger os seus pintainhos. Não é assim? Deus querendo proteger, guardar. É isso que Deus faz pelo seu Espírito. Mas ele diz assim: o meu Espírito nem sempre agirá no coração do homem, porque o coração dele é sempre mau, mas ainda assim eu darei a eles 120 anos. É um bom tempo de graça e misericórdia, não é verdade? E Deus estende a sua graça, Deus estende a sua misericórdia, e diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, e isto lhe pesou no coração. Aqui, quando nós olhamos para essas duas palavras, a gente fica pensando às vezes, como Deus pode se arrepender? Mas Deus pode errar de alguma decisão que Ele tomou, porque nós nos arrependemos num sentido de que eu ando em uma direção, não é verdade? Mas de repente eu percebo que essa direção que eu estou andando não é a direção correta que eu deveria andar. Então eu me volto para outro lado, eu me arrependi de estar andando naquela direção e agora eu caminho em outra direção porque eu me arrependi. Será que Deus poderia se arrepender assim, desta forma? Absolutamente não. Deus nunca, jamais tomou ou tomará qualquer decisão errada. Deus é amor, Deus é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente. Amém por isso. Mas como entender essa palavra arrepender-se? Essa palavra aqui no hebraico, no original, existe uma palavra para o arrependimento do homem na língua hebraica que é shuv. Shuv é mudar de direção. Essa palavra é usada para o homem, para o ser humano. Mas o arrepender-se de Deus, como aparece aqui em Gênesis, a palavra não é shuv, a palavra é naham. Qual é a palavra, igreja? Naham. É assim mesmo. Essa palavra naham, ela tem uma origem no aramaico, que é como um cavaleiro, ok? E ele então coloca o seu cavalo montado nele com toda a velocidade. E ele corre para alcançar o seu objetivo com o seu cavalo. E quando ele para com o cavalo, o que o cavalo faz? Qual é a palavra? Naham. Não é assim? Essa é a ideia dessa palavra que vem hebraica de origem no aramaico. Naham, como o cavalo assim. É ou não é assim? O que isso significa? Deus, Ele viu que ele lutou, correu, fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar o ser humano da sua condição de pecado e levá-lo a se arrepender do seu coração mau, que era continuamente mau. E ele lutou, fez tudo o que estava ao seu alcance, mas no final ele o quê? Naham. Eu corri, fiz tudo que era possível, mas não consegui. E por último, diz que isso lhe pesou no coração. E a palavra aqui, para pesar no coração, no hebraico, é uma palavra específica para dor de parto. Não é qualquer dor, é a pior dor, é a maior dor, com mais intensidade que um ser humano pode sentir. Só quem é mãe e já passou por isso sabe. O que o relato do dilúvio, do juízo do dilúvio está nos revelando? Número 1, Deus sonda os corações. Número 2, Deus diz: o meu espírito nem sempre vai agir no coração do homem, mas eu vou dar a ele 120 anos. Deus estende um tempo de graça. Número 3, durante todo esse tempo de graça, Deus corre, faz tudo o que é possível para salvar o ser humano, mas ele não conseguiu alcançar. E número 4 diz que isso no coração de Deus doeu como dores de quê? De parto. Porque é contra a natureza de Deus, é um ato inaudito de Deus destruir
Isso não é da natureza de Deus. Ó queridos, note para aquilo que Deus tem para falar para você, ao seu coração nessa manhã. Não retarda o Senhor a sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é longânimo. Essa palavra longânimo quer dizer que Ele sofre longamente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem lutado para nos salvar. Deus tem estado ao teu lado para te salvar. Deus tem feito aquilo que você jamais talvez esperava para te salvar. E eu costumo pensar que Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar. Até mesmo enviar seu único filho para este mundo, para morrer em nosso lugar, Ele fez. Então, se eu falo para alguém hoje que talvez está passando por algum momento, uma provação na sua vida, um momento de dificuldade, eu creio sim, que é um Deus que está permitindo isso para te trazer para perto dEle também. Amém por isso? Porque o propósito de Deus sempre é salvar. No juízo que nós vemos, conforme as Escrituras nos mostram, esse tempo de misericórdia, é porque Deus está lutando com tudo o que Ele pode para nos salvar. Quinto ensinamento. Pedro fala que a vinda de Cristo será em um momento inesperado. Diz o versículo 10, virá como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras, as obras que nela existem, serão atingidas. Cristo Jesus fez referência a isso. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, Jesus disse, a partir do versículo 26 de Lucas 17, assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu quando, igreja? Nos dias de quem? De Ló. Comiam, bebiam, compravam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Interessante, não é verdade? Pedro fala do juízo do dilúvio e o juízo de fogo, e ele liga um com o outro. O livro do Apocalipse, capítulo 14, fala também do juízo do dilúvio e o juízo de fogo, e liga um ao outro. Agora, Cristo Jesus faz a mesma referência do juízo do dilúvio, e ele usa agora uma ilustração mostrando que aquilo que aconteceu com as cidades de Sodoma e Gomorra, quando desceu o fogo do céu e consumiu elas, assim também acontecerá nos últimos dias. Judas, verso 7 diz, como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Alguns olham para essa mensagem de uma destruição final do mal, do pecado e de tudo da parte de Deus, e dizem assim, não, mas isso não vai acontecer, porque Deus é amor. Veja, esse mesmo Deus que é amor, Ele é amor e justiça. E a prova do juízo que vai acontecer de fogo no final, é semelhante àquela que aconteceu no dilúvio. Deus viu o coração do homem, Deus lutou para salvar com todas as suas forças, mesmo enviando o seu Filho para morrer por todos nós. Isso fez com que ele doesse no seu coração como dores de parto, mas por fim, ele é obrigado a destruir a tudo, não porque ele quisesse, mas porque essa foi a escolha daqueles que rejeitaram o seu Filho amado. Talvez você esteja se perguntando, ou dizendo assim,
Pastor, eu conheço isso, eu sei que Jesus vai vir e vai vir de forma inesperada, mas pastor, eu estou esperando a volta de Jesus, eu estou aqui. E olha o que diz a inspiração para nós, Espírito de Profecia, livro Eventos Finais, página 17, diz assim: o solene fato de que o dia do Senhor virá de que forma, igreja? Repentina e inesperadamente, deve ser mantido, não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Por quê? A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém, seja pastor, seja ancião, seja líder, seja membro, ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Uau! Nos faz tremer, não é verdade? Concordam comigo, não? Ninguém. Igreja querida, o salmista já disse: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormento. Jesus está voltando. Falta muito pouco. E como está a nossa vida? Como está a sua vida? Talvez uma das maiores formas de nós escarnecermos de Deus, estarmos entre os escarnecedores, é nós termos toda a revelação que nós temos de Deus em nossas mãos. Toda a revelação do Espírito de profecia que Deus nos deu como povo. Mas nós cometemos o grande pecado da incredulidade de que Jesus está às portas. Jesus está às portas. Um dos grandes, além da falsidade, além da glutonaria, da violência, uma das características marcantes dos antediluvianos, especialmente do povo de Sodoma e Gomorra, era a imoralidade sexual. Aí eu pergunto, será que o mundo de hoje já alcançou os níveis de imoralidade e violência, assim como era nos dias dos antediluvianos e de Sodoma e Gomorra? O que você acha, sim ou não? Já passou, alguns disseram aqui. Eu ouvi alguns dizendo, já passou, pastor? Segundo a ONU, preste atenção em alguns dados agora que eu vou trazer para você. Alarmantes, terríveis. Segundo a ONU, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas. Quantas pessoas, igreja? Cerca de 50 milhões de pessoas estejam em condição de escravidão moderna, incluindo 28 milhões em trabalho forçado. 1 em cada 8 dessas 50 milhões de pessoas são crianças. E mais da metade dessas crianças estão envolvidas em exploração sexual. Você consegue imaginar? Esse é o mundo que a gente vive hoje. Esse é o mundo que a gente vive hoje. As formas de tráfico infantil incluem
casamento forçado, mendicância, trabalho em condições precárias, pornografia, agricultura migrante, trabalho doméstico e turismo sexual. Quase 4 de cada 5 em exploração sexual comercial forçada são mulheres e crianças. Aí você pensa assim, mas isso não tem que ver comigo. Será que nós conseguiríamos ser tão indolentes a esse ponto de saber que existe milhões de crianças sendo traficadas para exploração sexual? As crianças, milhões delas em todo o mundo, violentadas sexualmente, abusadas emocionalmente, escravizadas fisicamente, deixadas a viver uma vida sem qualquer esperança de libertação e de salvação, para se reencontrarem com seus pais, para ter uma vida emocional sadia, para a libertação de tudo que as escraviza. Imaginem, o tráfico de humanos e exploração sexual de crianças, especialmente crianças, é um negócio mais rentável num mundo abaixo do tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque dizem os especialistas e esses que lutam contra o tráfico, de que a droga você vende uma vez, agora uma criança você pode explorar ela 10 vezes em um dia. Sexta lição, Pedro diz assim: esperando e apressando a volta do Senhor Jesus. Pedro disse esperando e apressando. Igreja querida, olha para mim em nome de Jesus, eu te peço. Se nós nos rendermos verdadeiramente a Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e o Espírito Santo do Senhor for derramado sobre a sua igreja, nós poderemos sim apressar a volta de Jesus e abreviar o sofrimento dessas milhares de crianças que sofrem ao redor de todo o mundo. Mas me faltou tempo aqui para falar das guerras que estão acontecendo. Me faltou tempo aqui para falar das mais de 700 mil pessoas que passam fome hoje no mundo. Para falar de 180 mil pessoas que tiveram que deixar seus lares ano passado por causa de guerras. Você não foi afetado, eu não fui afetado. Eu dormi muito bem, muito gostoso nessa cama essa noite, agarrado com a pessoa que eu mais amo. Quantos tiveram que deixar seus lares? Mais de 180 mil pessoas. Um artigo da BBC diz que o mundo tem se tornado um lugar mais violento a cada ano que passa. Faltou tempo e vai faltar tempo nessa manhã para falar dos sinais da natureza. Ano passado, mais de 387 grandes desastres naturais aconteceram no mundo. No meu estado, Santa Catarina, foram 9 tornados. Pensa um negócio desse. Você tem dúvida que Jesus está perto de voltar, não? O 6º conselho é esperando e apressando. Esperando e apressando. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu pregar, eu falar, quem sou eu? E eu releio o texto que eu li há 2 semanas atrás aqui na igreja. Texto de Ellen White, do Espírito e Profecia, onde ela diz: muitos pensam que o espírito missionário
A habilitação para a obra missionária é um dom ou dotação especial concedida aos pastores e alguns poucos membros da igreja, que os outros devem ser meros espectadores. Ela diz: nunca houve erro maior. Todo verdadeiro cristão possuirá espírito missionário. Ei, você é verdadeiro cristão? Possui espírito missionário. Pois o ser cristão é ser semelhante a Jesus. Ninguém vive para si. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todo aquele que tem experimentado as virtudes do mundo por vir, seja ele velho, jovem, instruído ou iletrado, será movido pelo Espírito que atuou em Jesus. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros para o Salvador. Aí eu fico pensando, eu pensei em Pedro. Será que um dia Pedro lá, jogando as redes no mar, pensou que um dia Deus tornaria ele um grande pregador e um líder da igreja? Eu acho que não. E os seus amigos, que eram assim como ele, pessoas simples e incultas, iletrados, muitos deles, mas quando o Espírito Santo tomou conta deles, eles foram usados com muito poder. Amém? Se Deus pode usar você, Deus pode usar a mim. Agora na China, recentemente. Bom, a China, imagine, na China nós temos quase 500 mil de adventistas, um pouco mais de 500 mil de adventistas. Mas na China tem 145 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. 10 cidades com 10 milhões de pessoas. 21 cidades com 5 milhões de pessoas. Um dia um irmão nosso, lá na China, fez uma oração a Deus. E eu tenho feito essa oração a Deus. E eu quero convidar você para fazer essa oração a Deus também. Esse irmão disse: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Ti, qualquer coisa para Ti. E Deus disse assim para ele: você vai se mudar para uma dessas cidades, que tem cerca de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas, e eu vou te usar lá. E ele fez. Poucos cristãos, nenhum adventista nessa cidade. Chegou lá, ele disse assim: Senhor, o que eu faço agora? Eu sou só um massagista. E Deus disse assim para ele: você vai pegar a sua maca de massagem e vai montar lá na praça da cidade. Escolha uma praça. E você vai oferecer massagem de graça. Ele disse: tá bom, Senhor. E ele foi. Montou a maca na praça da cidade. E agora começou a oferecer massagem gratuita. De repente, ele veio vindo um senhor de bastante idade, com uma bengala na mão, e andando com muita dificuldade. Mas muita dificuldade. E aquele homem vinha na direção dele, e quando chegou perto dele, disse assim: o senhor deixa eu fazer uma massagem nas suas pernas? E aquele homem disse: tá bom, pode. E aquele homem deitou na máquina ele começou a fazer massagem, Júlio. Massageia uma perna, outra perna, e massageia. O Espírito Santo falou a ele: eu estou curando este homem. Ordene ele se levantar da maca, jogar a sua bengala e andar. E aquele nosso irmão disse assim: Senhor, o Senhor me mandou fazer massagem? Como eu vou ordenar isso para ele agora? Eu estou curando ele. Ordene. E aquele nosso irmão olhou para aquele senhor e disse assim: o senhor está curado. Levante, jogue fora a sua bengala e ande. E aquele senhor se levantou, largou a bengala e começou a andar. E disse assim: eu não sinto nada. E começou a pular ali. Mas eu estou bem, eu estou curado. E aquele irmão olhou para ele e disse assim: foi Deus quem curou o senhor. E o senhor deve vir à minha casa, convidar seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, contar para eles o que está acontecendo. E hoje na casa desse nosso irmão tem uma igreja com mais de 70 membros batizados e outros tantos não batizados. Amém? Louvado seja Deus. O que eu posso fazer? Dwight Moody certa vez ele disse:
Mas eu sou apenas um, você pode pensar. Moody disse, eu sou apenas um, mas sou um. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer, devo fazer, e o que eu devo fazer, faço pela graça de Deus, e eu o farei. O que você e eu podemos fazer, nós podemos crer que Deus fará sua obra através de nós, amém? Nós podemos orar para que Deus faça sua obra em nós e através de nós. Nós podemos ter uma agenda de oração dizendo, Senhor, eu estou orando por essas pessoas, usa-me para salvar a elas. Eu posso me juntar aos meus irmãos nas reuniões de oração que estão acontecendo aqui nesta igreja, às quartas-feiras, com o clamor pedindo o derramamento do Espírito Santo. Eu posso orar para que Deus me use para trazer alguém para a Semana Santa neste ano, para que alguém conheça Jesus. Eu posso me colocar disponível para a atuação do Espírito Santo, onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. Sétimo e último aprendizado. Aí vem não o som da liberdade, mas a canção da liberdade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça, não mais morte, não mais luto, não mais pranto, não mais dor, não mais sofrimento, não mais escravidão, não mais tráfico de crianças, não mais exploração infantil, nada disso, porque as primeiras coisas serão passadas. Diz que naquele dia, os salvos entoarão o cântico da liberdade, a canção da liberdade, o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eu quero estar entre esses. Talvez você já tenha ouvido tantas vezes sobre a volta de Jesus, não é verdade? Será que o teu coração, o meu, ainda anseiam para ver o brilho da sua luz? Talvez esteja falando para muitos que foram tentados a descrer e desistir. Isso é obra do engano do diabo, só para fazer você cair. Os dias vão passando, os anos, mais um ano chegou, vem e vão, Jesus não aparece. Será que nós temos esperado em vão? Não. Logo, Jesus vai ouvir do Pai dizendo, filho, vai, chegou a hora, vai buscar os meus amados. Estes são aqueles que estarão disponíveis para serem usados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está voltando. O nível possivelmente já passou Sodoma e Gomorra e os antediluvianos. Se é o teu desejo estar preparado para a volta de Jesus e ser um instrumento para preparar outros para a vinda de Cristo, eu convido você a se colocar em pé e dizer com isso para Deus, Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. E usa-nos para abreviar o sofrimento da história desse mundo de pecado. Nós pedimos, Senhor, humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.